Olá, esse é o Give Back. É um espaço criado para você se conectar com seu coração, seguir a tua intuição e se inspirar com histórias de vida de pessoas incríveis. E hoje eu tenho o prazer, a honra de ter a Flávia Ferrari aqui conosco para contar a sua trajetória. Bom, a Flávia, gente, ela é uma influencer há 15 anos e você mexe comigo em vários sentidos, porque você fala de dicas para cuidar de casa. Sim. Mas o que eu me apaixonei por você é que quando você começou a criar as histórias, você é muito mais do que casa, você é muito além de que casa. E então, acho que você mexe comigo em vários sentidos, Flávia. E eu gostaria muito de conhecer a sua história. Foi uma grande amiga nossa em comum, que é a Ana Drummond, que nos conectou. E eu estou nesse processo, né? Morei 6 anos em Hong Kong e agora em Nova York. E tenho esse desafio, que é como organizar minha casa, né? E, ao mesmo tempo, não desistir dos meus sonhos. E aí eu comecei a te seguir e me apaixonar. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. Muito obrigada a você, Marina. Sim, a gente falou nos bastidores que é a primeira vez que eu estou sendo entrevistada, então isso para mim é uma... Eu estou me segurando para não chorar. Olha, me conhecendo, eu vou chorar em alguns momentos. Eu estou me segurando para não chorar, eu sou mega chorona, eu tô muito emocionada também. Assim, falei, é a primeira vez que eu estou sendo entrevistada. E quando eu comecei, há 15 anos, eu jamais pensaria que eu pudesse inspirar as pessoas. Eu falo sempre que eu comecei para eu me salvar. Eu comecei a fazer o que eu faço, a falar sobre casa, a dar um novo enfoque sobre o que a gente faz em casa, realmente para eu me salvar de mim mesma numa situação que eu não sabia para onde eu ia. Eu tinha desistido da minha... Como que era essa tua trajetória? Assim? Bom, vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Vamos voltar a 15 anos, tá. né? O que aconteceu? Eu fui criada sempre para ser a melhor aluna e eu sempre fui melhor aluna da escola, passei em primeiro lugar no vestibular, sou formada em engenharia civil, fiz MBA junto com a Ana, nossa amiga, fui a única brasileira que fez um MBA nessa universidade que a gente estudou na Itália com uma bolsa de estudos integral por causa do meu currículo acadêmico. Gosto de contar tudo isso para embasar o tamanho do buraco que eu me... Né? Eu voltei do MBA com um emprego numa multinacional, carro, telefone, cartão de crédito, sala com nome na porta. E tinha perto de 30 anos. E percebi que aquilo lá não me preenchia mais. Eu queria ter filho. A minha mãe faleceu quando eu tinha 21 anos de idade. E aí o meu relógio biológico estava apitando. Eu não sabia se eu continuava na carreira executiva ganhando muito bem, na época eu ganhava mais do que o meu primeiro marido, ou se eu parava, e assim, se fosse nisso eu ia terceirizar, né, que eu falo, ia terceirizar as crianças, ter toda a rede de apoio, toda a plataforma para fazer a coisa acontecer, ou se eu parava de trabalhar como executiva e me jogava na aventura, né, fazer um plano paralelo para ser mãe. E conversei com meu primeiro marido, a gente combinou e eu parei. O meu signing bônus venceu num dia, no dia seguinte eu pedi demissão. Tá. E aí eu fui ser empreendedora, fui abrir uma loja de roupas, de atacado no Itaim, aqui em São Paulo, com a ilusão de que eu ia conseguir conciliar a maternidade com o empreendedorismo. Quando tinha 1 ano e pouco da loja, a Beatriz estava para nascer, minha primeira filha, né, minha filha mais velha. E aí eu vi que não dava. Fechei o empreendimento, fiquei 3 meses em casa como mãe 100% do tempo. Quando ela completou 3 meses, era um nenê bonzinho, dormia super bem. E eu olhava e falava, nossa, como eu sou um sucesso como mãe. Comecei a prestar consultoria em planejamento estratégico para empresas. Por 1 ano e meio, por 1 ano e pouco. 1 ano e meio fiz isso. A Ana também, a Ana tem uma história comigo nisso tudo. Até eu engravidar do meu segundo filho. Meus filhos têm 1 ano e 9 meses de diferença e quando eles nasceram eu descobri que 1 mais 1 filho era muito mais do que 2.
né? Apesar de eu ser engenheira, matemática, descobri que o negócio era muito... A matemática era um pouquinho diferente, era né? muito mais caótico. E aí, eu fiquei em casa. Quando meu filho nasceu, foi a primeira vez que eu realmente fiquei em casa e descobri que eu não sabia fazer absolutamente nada dentro de casa. Eu tinha uma solidão tremenda, porque eu olhava para o mundo, uma mulher que conquistou um mundo corporativo, super bem educada formalmente, falava 5 idiomas, não sei o quê. E aí eu não sabia fritar um ovo. Uhum. Por um lado, eu tinha essa frustração comigo mesma, saber, putz, será que eu fiz a escolha certa? Eu segui meu coração, mas eu fiz a escolha certa. Por outro, tinha um monte de gente me julgando e falando assim, estudou tanto para ficar em casa. Imagina, você vai falar dessas coisas que são super óbvias. Quando eu comecei a escrever, né? Eu sempre gostei de escrever, então eu comecei com um blog, 15 anos atrás, programando, escrevendo. Eu tinha uma manhã, que era quando minha filha ia para a escolinha e meu filho ficava com uma das moças que trabalhava na minha casa e me ajudava. Então, eu tinha essa manhã de respiro para mim. Uhum. E a gente tinha acabado de comprar um apartamento e meu ex-marido sempre foi super seguro com dinheiro. Então, ele falava assim, você quer fazer qualquer coisa desde que você não gaste. Tá? Você pode fazer o que você quiser, mas nós não vamos investir. Nós já investimos na loja, agora nós não vamos investir mais, a gente comprou apartamento. Então, ficar aquelas manhãs dentro da minha casa, escrevendo sobre coisas. No começo comecei falando sobre casa e decoração, mas aí foi virando rotina doméstica porque eu descobri que eu não sabia fazer nada. Então, quando eu descobri alguma coisa, eu queria compartilhar. E o que te impulsionava, assim, essa fase? Que eu acho que essa é uma parte muito importante, porque é aquela vozinha interna que a gente não sabe o porquê. O que você sentia? O porquê a necessidade de compartilhar? Olha, você tem uma Marina, clareza? Nessa hora, eu vou ser bem esotérica, vou falar para você que eu compartilhava porque eu sou geminiana. Eu sou geminiana com ascendente em gêmeos, com Mercúrio, que é o regente de gêmeos, em gêmeos. Então, assim, eu sou super geminiana. Sair contando o que eu acho interessante sempre foi muito natural para mim. Então, eu ficava encantada com a facilidade das coisas. E eu acreditava que se eu estava sofrendo com aquilo, talvez alguma outra pessoa também estivesse. Mas, acima de tudo, muito no começo, e sendo muito honesta com você, foi uma opção muito egoísta. Uhum. Porque eu precisava daquilo. Tá, de se sentir produtiva? Eu precisava de uma motivação, eu precisava de um pouco de luz em cima da minha rotina, que era a fralda, sim, levar a criança na escola, e uma frustração tremenda por tentar gerenciar um negócio que eu não conhecia. Eu gosto de falar que a casa é um negócio, porque eu me meti como gestora, sabe gerenciar tudo, não sei o quê. Eu me meti para gerenciar um negócio que eu não tinha a menor capacitação. Então, era frustração atrás de frustração. E até a gente ressignificar, né? Porque o que me chama a atenção do que você faz é o que a gente tenta evitar, né? Quando a gente é executiva, a gente fala assim, não, eu não quero nem saber da casa. Sim. A gente cria a estrutura para não saber, e a gente entende isso, né? Porque precisa a coisa funcionar, o tempo é curto, a pressão, tal. E você ter que voltar para esse lugar, né? Que é o que a gente não quer ver, a gente não quer ser, não é? A gente não quer ser vista como isso porque a gente escolheu uma outra opção. Então a gente nega aquele papel e aí você tem que voltar a abraçar aquele papel, mas sente a frustração. E uma coisa que eu amo na tua história, que eu ouvi num dos seus vídeos, que falam de propósito, né? O Give Back é muito a ver de propósito, que tem essa parte do que quando a gente é criança, que fala que o propósito já nasce com a gente, né? E eu adoro uma historinha tua, e aí eu valorizo ainda mais o que você fez, que é a história da arrumar a cama. Você foi com a tua mãe, arrumava a cama muito bem. Né? Conta a historinha do arrumar a cama, a história que eu do amo. Arrumar a cama é assim, a minha mãe e a minha avó, elas eram assim, perfeitas. Elas eram as hiper, ultra, mega perfeitas donas de casa. E eu cresci ouvindo delas, depois a gente puxa isso de volta, mas eu cresci ouvindo delas que eu podia fazer qualquer coisa, mas não era para eu depender de homem e não era para eu me dedicar para as coisas de casa, porque sempre era um conhecimento, entre aspas, menor. Mas, mesmo assim, elas eram perfeitas. E aí, elas me mandavam arrumar a cama.
Eu ia lá, arrumava a cama do meu jeito, não ficava bom, elas desfaziam e refaziam. E eu comecei a ficar com ranço dessa história. Por que eu vou fazer se no minuto seguinte elas vão desfazer? E não tô boa o suficiente, né? Não, e aí quando eu fui morar sozinha, gente, minha cama ficava desarrumada de propósito, era uma vingança, tá? Não arrumar a cama, era uma vingança pessoal. E com o passar do tempo, eu comecei a estudar mais a organização, todos os processos de casa, o que eu faço agora, toda a metodologia que eu desenvolvi. E arrumar a cama é uma das coisas mais poderosas, porque ela leva pouco tempo. Então, eu sempre trabalho com cronometrar e tudo mais para a gente saber. É uma tarefa que leva pouco tempo, mas faz uma diferença brutal. O mesmo quarto, com a cama arrumada e com a cama desarrumada, é outro. Você tem outra motivação, você tem um outro propósito na vida, tem um monte de coisas para você começar o dia com o pé direito. E aí eu voltei, eu abracei a cama novamente. Né? Eu parei com essa vingança minha, mas eu precisava, né? Tipo adolescente, a gente precisava purgar esse negócio aí. E aí eu comecei a fazer a cama e a gente coloca todos os dias no Instagram a enquete da cama arrumada, porque eu sei que tem gente que fala que arruma a cama só para ir lá votar na enquete. Então elas me dão satisfação todo santo dia. Então nós temos o movimento da cama arrumada. Mas que esse é um passo para a gente começar a fazer. Só que, o que traz, né, no outro nível? Traz um monte de outras discussões que a gente, em geral, não fala. Por quê? Minha mãe já faleceu, minha avó já faleceu, mas elas não me motivavam de jeito nenhum para que isso acontecesse. E muitas vezes, nós, mulheres que abraçamos as questões da casa, porque não tem jeito, por mais que a gente não queira, um dia a casa cai em cima da gente. Então, eu sou super executiva, eu ganho super bem, não sei o quê. Mas tem uma hora que você vai ter que resolver uma coisa em casa. Não tem como fugir. Não tem. É um assunto que não tem como. A questão é se você vai querer encarar de uma forma que te faça se sentir melhor ou se você vai comprar mais uma frustração. Se você vai querer engolir essa frustração para você. Perfeito. Tá? Mas essa questão, a minha mãe e a minha avó, elas não tinham nenhuma motivação. E eu vejo muitas mulheres, não me davam nenhuma motivação, né? E eu vejo muitas mulheres que têm essa questão da perfeição, tem que ser perfeito, tem que ser desse jeito, mas ficam reclamando que estão sobrecarregadas, ficam reclamando que ninguém compartilha as tarefas com ela. E agora, cada vez mais, eu entro nesse assunto falando assim, mas você está permitindo que isso seja compartilhado? Ou esse é teu latifúndio doméstico e você não quer que ninguém mexa? E você quer continuar... Opa, até caiu. Gente, o negócio é tão pesado. Essa história é tão pesada que o microfone até caiu. Mas é isso. É controlar e dominar, né? Você começa a entender... Quando você começa a estudar, você sabe que até Simone de Beauvoir estudava isso e falava realmente da tirania doméstica. Você tem isso e é uma coisa que não é falada, é extremamente arraigada, só eu que faço certo, ou quando eu peço para alguém fazer para mim, eu quero que faça do meu jeito e na minha hora. A questão que eu sempre coloco é a seguinte, você consegue esperar o tempo do outro? Você consegue suportar a pessoa fazendo de outra forma? Porque não é só o seu jeito. Perfeito. Então, tudo isso foi se revirando. Mas, assim, tem muito preconceito ainda, Marina. Tem muita coisa que não é dita. É muito subliminar. As tarefas, aí a gente agora fala mais modernamente, né? Economia do cuidado. A economia do cuidado da casa é uma economia que ela é mal vista. Por anos, ela foi muito mal remunerada no país. Então, nós temos um histórico, principalmente aqui no Brasil, de trabalhadores domésticos, trabalhadoras, principalmente, domésticas, muito mal remuneradas, que são parte da família, mas são as primeiras pessoas, né, que a gente fala, pô, aquela lá não faz direito. Acho que tem aquele filme da Regina Casé, com certeza você assistiu, que ela é uma empregada doméstica, e ela conta exatamente essa coisa subliminar que a gente fala que é da família, mas até a página 2, né? Que eu acho que é muito interessante.
Mas eu queria voltar Vamos na voltar, tua história. que a gente já tá indo. Mas amo. Nós vamos voltar. voltar, Aqui vocês tá? fiquem com a gente até o final, porque a gente volta, mas a gente quer você. Bora! Vamos lá. Eu quero voltar na história, então, quando você começou, então, há 15 anos atrás, daquela forma muito egoísta, compartilhando, então, o que você estava aprendendo. E aí, como que foi até você criar um negócio? Então, primeiro tem uma coisa que a gente conversou também em off, estou trazendo aqui para o nosso on, que é o seguinte. A questão do propósito, ou você se abraça com ele, ou ele vai te pegar de qualquer jeito. Ele não te deixa fugir, tá? Então, por anos, tô lá escrevendo blog. Eu lembro até hoje, quando 300 pessoas entravam por dia. Eu olhava e falava, quanta gente! Nossa, né? Não tinha rede social, era uma outra história. E aquilo me alimentava, aquilo alimentava a alma, como eu falei, de uma forma muito egoísta. Porém, por um outro lado, você ganhava tanto dinheiro trabalhando como executiva, por que você não volta? E eu ficava com aqueles... Eu falava, o anjinho, o diabinho, né? Lá do lado. Sempre tá lá. Sempre. E eu falava, não, seguinte, eu vou parar. Eu vou voltar, eu vou reescrever meu currículo, eu vou começar a procurar emprego de novo. Eu vou parar. Todas as vezes que eu decidia que eu ia parar, acontecia uma das duas coisas. Ou eu recebia um comentário no blog. Mas assim, era batata, e isso acontece até hoje. Todas as vezes que eu me questiono, vem. Você mudou a minha vida. Aconteceu alguma coisa, então a gente até fez alguns reels outro dia falando. Eu recebi uma vez um comentário de uma cadeirante falando que a dica para tirar a bolinha de roupa com a esponja ajudou muito, porque o cinto da cadeira de rodas dela fazia muita bolinha, e aí ela usou a esponja que eu ensinei para fazer. Uma outra que me escreveu falando que a dica para tirar cheiro de xixi do colchão, que eu fiz para criança, tinha filho pequeno, esse vídeo até tem o áudio da minha filha, pequenininha, falando, mãe, fiz xixi na cama, que foi para uma casa de repouso de senhoras idosas. E aí, para as acamadas, a pessoa que assistiu o meu vídeo levou essa dica, ela falou, você está dando muito conforto para senhoras acamadas. Então, todas as vezes que eu me questionava, vinha alguma paulada. Você sentiu o impacto? Me falando, olha, você está fazendo a diferença. E a segunda coisa é que eu tinha uma lista. Eu tinha uma lista. Que lista? Eu acho que eu nunca contei essa história da lista. Eu tinha uma lista das pautas que me encantavam. Tá. Então, conforme as coisas iam acontecendo, eu postava uma por dia, né? Então, tal dia eu vou falar da flor, tal dia eu vou falar da mesinha, tal dia eu vou falar do bolo. Mas as coisas vinham à minha cabeça e eu fazia a lista do que eu acreditava que podia ser interessante para conversar, né? A pauta. O teu conteúdo. Meu conteúdo. E aí, quando eu queria desistir, eu tinha um compromisso comigo mesma, que era zerar a lista. Então, eu só poderia parar quando eu zerasse a minha lista de interesse. Então, não estou mais inspirada, não gosto mais, não quero. Então, eu tinha me comprometido comigo mesma que eu só pararia quando eu zerasse a lista. Tá. E aí, enquanto eu estava zerando a lista, o envolvimento voltava. Mais ideia e criatividade Mais vinha. ideia e criatividade. E aí, a questão do propósito é a seguinte, você também tem que se comprometer com ele. Ele te pega pelo pé, ele te pega pelo calcanhar, ele não te deixa fugir. Mas, para você transformar isso num negócio, que é o próximo pulo, que foi o que você me perguntou, você também tem que ter compromisso. Durante anos, nos meus anos egoístas, mas que eu já via o retorno, eu olhava... Porque quando eu comecei, Marina, 15 anos atrás, você falar de influência, falar de blog, era coisa de gente que não tinha nada para fazer. Eu ouvi isso. Você está blogando, a gente tinha grandes mídias... Eu até fui para a TV, trabalhei com revista, com portais e tudo mais, muito cedo, né? Mas o blog, por si só, ele era altamente ignorado. Eu quero uma pergunta para você. Pergunta. Você sentiu em alguns momentos, assim, eu tô dando tanto para todo mundo? Assim, dessas dicas, eu tô me dedicando, eu tenho essa lista do meu conteúdo e tal, e eu não tô... Essa parte financeira eu não tô tendo o retorno. Porque tinha aquela parte, né? Faz enquanto você não pode gastar, né? Sim. E como que isso
reverberava em você, assim? Eu tinha muita restrição para começar. Parecia que não, mas eu tinha muita restrição. Eu tinha um computador antigo. Uhum. Na época, iPhone, acho que nem tinha começado. Eu não tinha iPhone, eu demorei para ter um com câmera. E eu tirava as fotos com... Sabe aquelas máquinas digitais? Que eram umas máquinas com cartão, pequenininhas? Sei. Não aquelas profissionais que agora todo mundo usa, não sei o quê. Não, era aquela que a minha sogra tinha dado uma de presente para minha filha e uma para o meu filho. Tá. Crianças. Eram máquinas muito simples e que eu usava para mim. Então, ela estava na escola, eu usava a máquina dela, descarregava no computador. Eu tinha que fazer com o que estava na minha mão e realmente falava, não ganhava dinheiro. Em paralelo, o que eu fazia? Eu fazia aromatizadores e aí eu vendia. Eu me ofereci numa loja que era perto da minha casa, que eu comprava coisa de decoração. Eu me ofereci na... Quer dizer, eu tenho que de algum jeito... Aqui eu tô oferecendo... Algum jeito eu tenho que ganhar dinheiro. Isso. Porque o dinheiro, para mim, ele sempre teve um significado de reconhecimento. Maravilhoso. É isso. Para mim, é essa a linguagem que eu tenho Sim. com ele. Ele não é meu... Primeiro, tem uma música do Frejá que eu adoro, né? Eu desejo que você sempre tenha dinheiro e que um dia você fale quem manda em quem. Eu sempre mandei. E o dinheiro, para mim, sempre foi reconhecimento. Eu nunca fiquei sem dinheiro. Uhum. Então, eu sempre fazia dinheiro de alguma forma. Eu pedia aos céus que eu ganhasse dinheiro com o blog, que na época era o blog, era a minha produção de conteúdo. Eu não sabia como fazer ainda. Mas você dava um jeito Mas de ter algum produto meus pulos. Eu dava meus essa pulos. parte do pedir aos céus. Eu pedia. Jogar pro universo o que você quer viver, né? Eu falava, gente, eu gosto tanto disso aqui, mas eu não sei ainda como eu consigo fazer dinheiro com isso. E eu montava negócios para outras pessoas. Então, eu era a pessoa que sabia fazer business plan. Se tinha alguém que sabia fazer business plan nesse mundo, era eu. E você acha que isso vinha de um lugar assim, que talvez você não enxergasse valor no que você estava fazendo? Valor no sentido daquele lugar, do que aquela tarefa? Era engraçado, marido, porque assim, era um mercado muito novo. Uhum. Era um mercado completamente desregulado. Então, você falar que você iria ganhar dinheiro escrevendo ou postando, nunca. O meu primeiro emprego foi na editora Abril. E eu tinha o formato, né, de remuneração de mídia de publicidade. Quando que eu, Flávia, sozinha, iria conseguir competir com uma editora Abril? Uhum. Nossa. Que já tinha uma máquina funcionando. Era uma realidade muito diferente. Era um mercado muito diferente. Nossa, Flávia, e olhando agora, né? Não, gente. Que é exatamente essa mídia impressa... Acabou. Eu ofereci a dica do dia, que é o canal, que eu tenho 1 milhão e tralala no YouTube, 1 milhão e 40, acho que a gente está com quase 1 milhão e 50 agora. Eu ofereci o projeto do A Dica do Dia para a editora Abril. A gente fez 3 pilotos do A Dica do Dia, porque eu era associada ao casa.com.br, que era o portal deles de decoração. Uhum. Então, assim, eu trabalhei na Abril, depois eu voltei como blogueira associada. E eu apresentei o projeto do A Dica do Dia para eles. E a gente fez o piloto e eles não conseguiram vender publicidade. Eu olho em retrospecto agora e falo, graças a Deus, porque esse projeto era meu. Mas até a gente chegar nesse lugar, essa jornada, né? A gente do vai valor se de se questionar apropriar, sempre. Mas é uma construção, né? Porque essa confiança de se entregar, eu falo pro propósito, eu acho assim, tem aquela vozinha que você falou. Só que a gente tem que ter uma abertura para ouvir essa voz. Porque, às vezes, a gente abafa ela e deixa ela porque ela incomoda. Lógico. E na hora que ela vem e você tem essa abertura e fala assim, mas o que está acontecendo aqui? Percebe que talvez o que você está vivendo não é o que você gostaria de viver. Isso gera você tomar decisões e tal. Mas é lindo ver a vida. Eu sempre vejo essa parte da espiral positiva. Que é quando você volta para o mesmo lugar, só que partindo de um ponto mais elevado no sentido de consciência. Então, esse retorno teu para Abril faz muito sentido. E aí se vai fortalecendo. E agora vendo você, né, nessa parte das mídias sociais, que é o futuro no presente, né? Já é o futuro agora. É maravilhoso de te escutar.
É muito legal. Você falou dessa espiral positiva e da gente voltar. Eu não sei se você assistiu a entrevista da Viola Davis com a Oprah. Não. Que é incrível, tá? Assim, tá na Netflix, se você puder assistir. Mas ela conta, a Viola teve uma infância muito, muito, muito pobre, paupérrima. Nessa entrevista ela fala que tinham ratos na casa dela que roíam os rostos das bonecas. E que ela e os irmãos dormiam com toalhas ou com o que eles tinham de roupa nos pescoços para os ratos não atacarem durante a noite. Então, era uma situação calamitosa. E aí, numa determinada passagem dessa entrevista, ela fala que quando ela ganhou o Oscar e ela foi reconhecida, né, por toda a trajetória dela, mulher, negra, uma voz disruptiva, ela falou, eu estava esperando que os céus se abrissem. E que eu tivesse uma iluminação, um nirvana, e que tudo funcionasse. E aí eu fiquei num vazio fenomenal. Porque eu não sabia para onde ir. Uhum. Nessa hora, também calhou com a pandemia e tudo mais, ela escreveu o livro dela e ela falou, eu vou resgatar aquela menina que me trouxe até aqui, que fez com que eu chegasse. Então, essa menina nessa espiral, como você bem colocou, Marina, num novo patamar, mas com o mesmo empuxo, com a mesma força. Uhum. E eu, quando... Agora, né, olhando, eu falei, eu tive uma crise pré-50, eu tenho 48. E essa crise já começou há 2 anos. Eu voltei lá no princípio mesmo. Eu voltei naquela pessoa que não tinha o computador, naquela pessoa que não tinha dinheiro para investir, naquela pessoa que era desacreditada porque mídia social era uma coisa de gente que não tinha nada o que fazer. Para eu me reinventar, eu voltei para aquilo. E propósito, eu fiz um curso também há 3 anos, acho que foi 3 anos não, 4 agora, 2019, eu me dei de presente um curso de propósito de vida com o Nélio Bilatti, que trabalha com só organizações, mas uma vez por ano ele faz uma turma para pessoas físicas e ele doa todo o resultado desse workshop. E o Nélio falou uma coisa que eu concordo. Ele fala que propósito a gente às vezes precisa de quilômetro rodado para entender o nosso propósito. Tem gente que às vezes está preparada, mais jovem, mas todo propósito, por mais que ele nos case, por mais que ele não seja pesado, ele traz dúvidas e ele traz questionamentos. E a gente precisa de uma certa quilometragem para conseguir... Eu posso falar palavrão? Que nem a Ingrid de Guimarães. Para ligar o foda-se para algumas coisas. Porque para a gente assumir, às vezes, uma boa parte do nosso propósito, a gente vai ter que ligar o foda-se para a carreira corporativa, a gente vai ter que ligar o foda-se para o que estão achando, para a nossa... Ai, a louca! É que essa é a parte da autenticidade, né? É onde a gente tem que tirar várias camadas e aí aquela conexão daquela viagem para dentro, de conectar com a essência. Você fala assim, a vida é uma só, né, Flávia? O que eu vim fazer aqui? Exatamente. Não é o que eu quero entregar. A gente sabe que a gente vai morrer um dia, não é? E cada dia a gente está construindo a nossa história e que eu quero deixar. E sempre propósito é nunca sobre mim, né? Sim. É sempre nessa entrega. E o Give Back, ele é um programa, então, por que esse nome, né? É um momento que eu tenho de retribuir as pessoas que me inspiram na vida, nessa jornada. Então, agora eu quero falar o impacto que você tem na minha vida. Vamos lá, vamos embora. Vamos ver se eu aguento sem chorar. Deixa eu tomar uma aguinha. Não, é incrível. Eu acho que fala, quando a nossa geração não aprendeu a ouvir que a nossa entrega é para o outro. Vai ser advogada, vai ser médica, vai ser presidente de empresa, vai não sei o quê. E aí ninguém contou isso pra gente, né? Precisavam, né? Então, E o impacto que você tem na minha vida, eu acho que principalmente nesse meu momento, né? Que morei 6 anos, então tive minha carreira corporativa, né? Executiva, e vou para Hong Kong, literalmente, o outro lado do mundo, viver 6 anos acompanhando meus filhos e meu marido nessa carreira, mas sempre me questionando,
né? Não deixando esse propósito, tudo que eu quero viver adormecido, né? Sempre alimentando ele. E, de repente, agora, o nosso próximo capítulo é morar em Nova York, onde é muito legal, mas não tem uma estrutura, né? Com relação à casa. E eu sei meu papel na minha família, né? Que eu tenho que dar suporte para os meninos nessa adaptação na escola, para o meu marido de ter essa tranquilidade, né? De ele, né? Continuar ascendendo na carreira dele. E aí veio assim qual é o meu papel nessa história toda. Então, eu sei que a casa vou ter que assumir, Total. né? Mas eu tive uma conversa muito forte, porque eu me conheço muito bem também, e tive uma conversa com o Daniel, meu marido, e falei assim, olha, eu sei esse meu papel, eu não é uma coisa que eu goste de fazer, mas eu entendo que eu preciso, só que assim, eu vou ser responsável por 60% do que tem que ser feito. E 40% é com vocês, porque eu também, como você, quando eu mudei para... Eu não sabia, tenho vergonha de falar, mas como lavar roupa, como cozinhar, e sempre, né, assim, me senti mal por isso, e não quero criar os meninos nesse formato, né? Então, eu acho que, na verdade, quando a gente olhou para Nova York, para mim, o fato de não ter algum suporte dentro de casa, eu sempre vim como... Era uma coisa positiva. Porque era esse desconforto, mas que ia fazer todo mundo crescer e preparar meus filhos melhor, né, para os homens que eu quero que eles se tornem. Né? Não replicar esse fardo nas mulheres, que as mulheres que têm que fazer. E aí eu assisti um vídeo seu, que você fala de cronometrar as tarefas. Parece bobo, mas não é. Você falou assim, quanto tempo por dia você tem? E aí, aquilo me ajudou a pensar. Eu falei assim, eu quero me dedicar 3 horas para fazer tudo isso acontecer e eu vou ter pelo menos 5 horas para continuar alimentando meus sonhos, meus contatos, meu trabalho. Porque eu me realizo no trabalho, né? É onde eu me encaixo e cada um se vê de uma forma. Para mim é muito importante ter uma independência financeira, é muito importante eu ser esse exemplo para as crianças do que uma mulher pode ser e de tudo que eu faço, para mim, é muito integrado com a educação deles. Então, por isso, hoje eu vivo uma forma muito integrada, holística, onde o meu trabalho faz parte da família. Então, eu quero muito te agradecer seu trabalho. E eu gostaria de saber de você, para quem que você dá o teu give back? Quem é uma pessoa que te inspirou, que foi significativa na tua jornada até agora? Ixi. Olha, Marina, vai ser bem piegas, tá? É muito fácil eu trazer os momentos, assim, grandiosos. Mas o meu give back, ele vai vir para outra mulher, ele vai vir para minha filha. Por que vai vir para ela? Que é uma história muito louca para mim. Falei que a minha mãe faleceu, eu era muito jovem. Minha mãe teve câncer, a primeira vez foi diagnosticada quando eu tinha 14 anos, ela faleceu quando eu tinha 21. Então, eu passei essa minha adolescência e a minha juventude, começo da minha juventude, com essa sombra. E eu tive que aprender a ser muito dura e muito independente. Eu endureci. O dia que a minha mãe morreu, uma grande amiga minha falou assim, engrossa seu couro, porque seu couro está muito fininho. E a vida vai te machucar. Então, você precisa engrossar seu couro. E eu engrossei, ele virou uma carapaça muito dura, que me fez chegar onde eu precisava chegar. Mas quando a minha filha nasceu, eu não sabia me relacionar com ela. Porque eu não sabia mais ser mãe. Eu tive que ir apagando, ao longo do tempo, as lembranças, os momentos. O conviver que trazia realmente sentido para os nossos dias. Porque quando alguém morre, a gente fala de grandes eventos e tudo mais, mas a gente sente saudade da conversa do dia a dia. A gente sente saudade do cafezinho,
A gente sente saudade do bolo, das pequenas coisas. E eu era muito, muito, muito pragmática quando a Beatriz nasceu. Então, ao invés, eu olhava as outras mães, tô indo para o shopping fazer alguma coisa com a minha filha. Eu não, eu já resolvia tudo sozinha, porque era mais rápido, era mais fácil, era mais orgânico para mim, dentro daquele modelo que eu tinha construído, dentro daquela fortaleza dura que foi necessária, aquela concha, para eu sobreviver. E o meu give back vai para ela, porque ela me ensinou a ponderar. Amolecer um pouquinho a casca. Amolecer um pouquinho a casca e a viver o presente. Esse ano, como presente de aniversário, ela acabou fazendo... O pessoal da minha equipe acabou conversando, né, com os meus filhos, com meu marido, para fazer um post para mim de surpresa no Instagram. A Bia escreve que eu sou a pessoa mais forte que ela conhece em toda a vida. Ela falou, pode colocar um elefante, pode colocar uma pena em cima da minha mãe e ela vai dar conta. E eu vejo nela essa verdade, esse orgulho em ter uma mãe que conseguiu transformar o que era marginalizado num trabalho e conseguiu entregar para tantas pessoas, que ao mesmo tempo é uma menina que vai fazer 18 anos e que sabe se virar, sabe cozinhar, sabe limpar, sabe lavar a roupa, porque do mesmo jeito que você falou do seu 60% do tempo, das tarefas, os 40%, o conhecimento liberta, então ela sabe disso, qualquer conhecimento nos liberta. Perfeito. Mas o meu give back para ela foi porque ela me deu esse reconhecimento de eu não ser tão dura comigo mesma, porque a vida ela é muito generosa para a gente fechar um pedaço da nossa história. Maravilhoso. Muito obrigada. A gente ia chorar, né? Obrigada a você. A gente já sabia disso. E deixa o convite para as pessoas te seguirem, então, no YouTube. Ai, gente, como boa engenheira... Vamos lá. É tudo padronizado, tá? É @a_Flávia_Ferrari. É tudo. Em todas as redes, se você procurar @a_Flávia_Ferrari, a gente já padronizou para todos os lugares. Te encontro. Obrigada pelo teu trabalho. Obrigada e por você ser quem você é. Obrigada, Marina. Obrigada a você. Oh, meu Pronto. Deus do céu.